na hora do juízo, já que aqui não deu tempo ver a natureza, aqui não percebeu a natureza, aqui não corrigiu a natureza, aqui não entendeu a palavra, aqui não buscou entender, não buscou compreender, não buscou mudar a natureza. Como é que lá na hora Deus ia dar tempo para transformar a natureza? Lá no mundo espiritual não tem tempo. Lá não tem tempo de transformação. Lá não tem tempo de mudança. Lá não tem tempo de arrependimento. Lá não tem tempo! Aleluia. O tempo é aqui agora! Glória a Deus, aleluia. Filho de Satanás não vai herdar o reino de Deus. Não vai. O reino de Deus é aqui. Ou estão achando que o reino de Deus é lá? O reino de Deus é aqui agora. Entra agora. Amém, Deus. Pela palavra do Eterno, mudando a natureza de Satanás por uma natureza do Eterno. Amém, Deus. Pela palavra. O que a palavra diz? Fazei morrer a vossa natureza terrena. Essa natureza terrena é o quê? Animal. Não é a natureza morta, herdada de Adão e Eva. Quando Satanás fez Adão e Eva cair, a natureza morta possuiu o homem e todos estão mortos, exceto os que têm a palavra do Eterno e pela palavra renovaram o seu entendimento. Se a pessoa vive na correria dessa vida, na busca desse mundo, nas necessidades, nas correrias das preocupações da vida, e ela não tem tempo de ler a Bíblia, para praticar a palavra, para ter a natureza dela renovada, transformada pela palavra. Aqui ela não teve tempo. Como assim ela vai conseguir? O tempo é aqui. O tempo é agora. Entra no reino é aqui, agora. Chegar na presença de Deus, lá não tem tempo para isso não. Já chegou lá pertencendo a quem? A natureza. Entendeu? O Filho de Deus já está no reino de Deus, já vive de acordo com a palavra de Deus, já obedece à palavra de Deus, tem a natureza de Deus, já foi transformado pela palavra, tem o Espírito Santo, é dirigido pelo Espírito Santo, está no reino, herdeiro do rei, herdeiro do reino. Chega lá, vai só entrar pela porta. E o pai vai dizer: foste fiel, fiel no pouco, no muito te colocarei. Entre bendito do meu pai. Agora chega na porta do reino. Um filho de Satanás, a natureza de Satanás, vivendo no reino de Satanás, fazendo as vontades de Satanás, obedecendo Satanás. Por que vai entrar no reino de Deus? Por quê? Entra aqui, não falei que entra aqui? Por que vai entrar lá, se aqui não entrou? Aqui está fora? Lá do mesmo jeito, está fora. Seu lugar não é aqui. A sua decisão foi por Satanás, pela natureza dele, pelo reino dele. Olha as suas obras. O seu pai. Eu não sou seu pai. Seu pai é lá. Inferno. É isso que vai ouvir. Não basta dizer eu sou de Deus. A natureza é que vai dizer quem é de Deus e quem não é. Viu? Como ser crente é além de falar, é além de ler a Bíblia, é além de dizer eu entendo a palavra, é além de dizer eu vou na igreja, ou é além de dizer eu oro, jejum, eu canto louvores, eu faço o que eu acho que deve fazer para Deus. Mas a natureza é de Satanás, a natureza é maligna, porque as obras são malignas. Aleluia. E os frutos são para Satanás, porque as obras na natureza maligna dele. Não pode o filho de Satanás da natureza maligna dar frutos para Deus. Vocês lembram aquela palavra? Uma fonte amarga não pode jorrar água doce. Uma fonte doce não pode jorrar água amarga. Vocês ouviram essa palavra? Já leu na Bíblia? Sim, Deus. Já leu na Bíblia? Sim. Glória a Deus. Uma fruta amarga não pode dar um fruto doce. A natureza de Satanás nunca vai dar fruto para Deus. Sempre que você provar uma obra de alguém que diz que é de Deus e a obra dela é maligna, a obra dela entrega
para Deus. Alguém entendeu aqui? Sim, Deus. Alguém tem dúvida? Não, Deus. De quem é a natureza de vocês? Amém. Então deem fruto para o Senhor. Amém, Deus. Não seja de palavra, porque a obra de vocês vai negar. Verdade. Se vocês andar por aqui com essas orações dizendo que é de Deus, as obras de vocês vai negar. Verdade. Se vocês disserem que é água doce, dê fruto amargo e jorrar água amarga. Nem na palavra de vocês. Vocês têm que falar uma palavra ruim. Nem na boca de vocês tem que sair palavras ruins. A Bíblia diz que é para falar palavras que edifiquem a vida do irmão. Glória a Deus. Amém. Está vendo o que é a palavra de Deus? Alguém poderia pensar numa obra dessa? Alguém poderia pensar? Isso não vai além da igreja? Sim, Deus. Isso não vai além do templo? Sim. Isso não vai além do homem? Sim, Deus. Eu vou dizer a vocês uma coisa. Não se enganem. Não se enganem. O Espírito da verdade chegou. Amém. Aqui não tem camuflagem. Glória a Deus. Aqui não tem mentira. Amém. Aqui não tem engano. Aleluia. E quem quiser ser salvo vai se manter na verdade. Amém, Deus. E abandonar engano, abandonar mentira, abandonar camuflagem, abandonar coisa errada. Amém, Deus. Porque o Espírito Santo está aqui para limpar a igreja. Amém, Deus. E quem quiser ser limpo, vai ser. Amém, Deus. Porque a palavra diz, por esse caminho o imundo não passa. Amém. Qual é o Glória a caminho? Deus. Quem foi que disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem foi que disse? Messias. a Ah, palavra. pois o imundo não vai Glória a passar por esse caminho, não. Porque a Aleluia. imundice dele vai ser rasgada, vai ser Deus. despedaçada. Amém. Glória E a ele vai. Deus. E se ele quiser passar por esse caminho, é só querer sair da imundice, querer sair Amém, da Deus. sujeira, Amém. reconhecer, pedir perdão a Deus. Porque o Espírito Santo, ele não veio aqui para espalhar, ele veio para ajuntar. Amém, Deus. Mas precisa esclarecer a limpeza, o processo da santificação e purificação da igreja. Amém, Deus. Porque Deus não vai levar ninguém que está camuflado com Satanás, misturado com Satanás. Quando diz que o imundo não vai passar, Satanás não vai passar camuflado em ninguém. Amém, Deus. Tem que escapar dele, tem que sair dele, Aleluia. tem que deixar ele. Porque Deus vê ele, não tem como esconder ele na pessoa, Deus vê. A pessoa pode ter uma vida aí, achar que não tem Satanás na vida dela, tá tudo bem, mas Satanás está vendo ele. Mas Deus está vendo Satanás. E o dia que ela partir para a eternidade, aí lá vai cair a ficha para ela. Porque Deus viu Satanás. E não vai deixar ele entrar. E pelo fato de ele estar camuflado nela, quem vai sobrar é ela. Tá vendo? Então o Espírito Santo está aqui para isso. Amém. Para mostrar a camuflagem. Onde Satanás está camuflado. Amém. E claro que o Espírito Santo quer que a pessoa aceite a salvação, deseje ser salvo. Amém, Deus. Porque quem pode desejar ir para o inferno e depois para o lago de fogo? Verdade. Quem pode querer isso? Verdade. Não tem condição. De uma pessoa com 50 anos de vida, 80, 70, preferir o inferno e o lago de fogo. Não tem condições de um negócio desse. Então o Espírito Santo está aqui para isso. Para limpar e preparar os salvos. A igreja santa. Amém. A igreja imaculada. Glória a Deus. A igreja sem mancha. Aleluia. Viu? Amém. Você acha que o Messias vai ter uma noiva suja? Uma noiva fedendo? Uma noiva traidora? Uma noiva prostituta? Uma noiva que se prostitui enquanto espera ele? O Messias não vai ter a noiva suja. E eu dou com outros. Enquanto o Messias está à espera dela, ela está saindo com outros. O que seria sair com outros? Andar segundo suas vontades, seus sentimentos, seus desejos, seus pensamentos. Porque quem não anda seguindo outros, anda seguindo a palavra, Amém. anda seguindo o Espírito Santo, anda fazendo a vontade de Deus, anda dando frutos para Deus. A igreja imaculada, a igreja pura, a igreja santa, a virgem preparada para o noivo, ela não se prostitui, ela não se camufla com o outro. Ela é pura, ela é santa, ela é limpa. Então o Espírito Santo vem preparar a noiva. A noiva
Vocês têm ideia do que é uma noiva? A noiva pode se prostituir? Não. A noiva pode andar com outro? Não. Ela vai se manter pura, imaculada, santa, esperando o noivo. Com aquela roupa branca, limpinha, sem nenhuma mancha. Uma manchinha. Você sabia que a pureza do branco, da roupa da noiva, simboliza limpeza? Ela está limpa, ela está virgem, ela está pura. Viu? Então é essa noiva que o Messias espera. Que a roupa dela é alvinha, limpinha, branquinha. Não tem nenhuma sujeira, nenhuma manchinha, não tem nada. Mancha é pecado. É se misturar com o outro. É se camuflar com o outro. Quem é o outro? Satanás. Como é que Satanás age? Não é pelos cinco sentidos? Através do sentimento, desejo, vontade, pensamento. Não é assim que ele age? Sim. Então como é que ela vai ficar com suas vestes sujas? Por esses cinco sentidos. O que ela pensar, o que ela sentir, o que ela desejar, o que ela tiver vontade. E não for segundo a palavra, ou segundo a direção do Espírito Santo. Vocês viram por que tem que ler as Escrituras e ter uma vida de oração? Porque é só pela palavra que acontece a purificação e a santificação. E a pureza da noiva. Porque a noiva não pode se corromper. O Messias não vem buscar uma noiva corrompida pelo pecado, pelos prazeres carnais, as vontades carnais. Está vendo? Se não fosse pelo Espírito Santo, poderia haver uma noiva santa? Não. Então vocês precisam do Espírito Santo. É ele que purifica a noiva, é ele que santifica, é ele que limpa a noiva. Ele prepara a noiva. Lembra das virgens? Vocês lembram das virgens? As virgens simbolizam também a ida, porque todas dormiram, não é assim? Todas dormiram, mas 5 prudentes, 5 imprudentes. Quando lá o noivo vem, que todas vai acordar para encontrar ele, o que aconteceu? As imprudentes ficou por trás. As que não vigiaram, não prestaram atenção na sua vida, não tomaram conta da sua vida, não viram as suas obras. Se está dando fruto para Satanás, é para Deus. E ele mandou entrar quais? As prudentes. Estavam atentas, vigiando, prestando atenção na vida, olhando suas obras, suas atitudes, o que estava fazendo, como estava vivendo, o que estava falando. Está vendo? E ele mandou essas entrar e fechou a porta. Quando as outras vieram, o que ele disse? Eu não vos conheço. Já pensou? Imagina andar dizendo que é de Deus, só porque ora, só porque lê a Bíblia, só porque não sei o quê. E no dia lá, do grande dia, o dia do juízo, se pegar do lado esquerdo dele, e ele dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo. Está preparado desde a fundação do mundo para Satanás e os demônios. E, consequentemente, quem ficou do lado de Satanás e dos demônios é o que vai herdar. Porque o que Satanás e os demônios vai herdar, o lago de fogo. E quem ficou do lado dele é quem vai herdar o lago de fogo. Imagina. Imagina como tem um bando de gente enganado, dizendo que é de Deus, mas as suas obras nega. É por isso que Deus fala. Filhinho, não ameis de palavra, mas de obras. Amém. Não ameis de palavras, mas de obras. O Messias não saiu gritando, eu amo todo mundo. Mas a morte dele é o resultado que deu. Até hoje, pessoas estão sendo salvas. Então, a vida do Filho de Deus é assim. É de obras. Obras para Deus. Em tudo que faz. A maneira como vive. Como se veste. Como anda. Como pensa. Como sente. Como deseja.
Porque se a pessoa não for assim, 100% de Deus, Satanás vai querer uma partezinha. E quem der uma partezinha para Satanás, Deus dá o resto. Porque Deus não divide o que é dele com ninguém. Deus é exclusivo. Ou é dele, ou não é. Tá vendo? O povo da igreja que inventou em cima do muro, isso não existe. Ou é de Deus, ou não é. E Deus sabe por onde? A natureza. A natureza da pessoa de Deus é uma natureza de amor. E o fruto dela é de amor. É o fruto que Deus agrada. Não é um fruto maligno, de coisa ruim, de coisa má, coisa perversa, de maldade com a vida dos outros, de oprimir os outros, magoar, maltratar, desprezar, fazer o mal. Vocês lembram que o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amar o teu próximo como a ti mesmo? Então, uma coisa boa de ver na vida de quem diz que é crente, é ver a obra dela com o irmão. E vamos ver se a obra dela é aprovada. Porque se a obra dela for aprovada, ela é de Deus. Com o irmão. E principalmente os de casa. Porque é fácil amar todo mundo na rua. É fácil amar todo mundo na rua. É fácil ser amado de todo mundo na rua. Na rua todo mundo faz o bem uns aos outros. A coisa mais rara é alguém que gosta de fazer o mal. Agora os de dentro de casa que faz mal um ao outro. Ali é que o amor tem que ser provado. Ali é que é a verdadeira prova do amor. Porque Deus entende. Olha, a palavra diz que o inimigo é o da própria casa. Mas Deus não está falando de um crente que se mete na vida do outro, cria problema com o outro, atrapalha o outro, provoca o outro, fuxica do outro. Deus não está falando desse tipo de crente que vai ter inimigo na família por causa disso. Que o inimigo é o da própria casa. Deus está falando daquele crente fiel à palavra. E alguém da família dele odeia ele por causa da palavra. Deus fala desse tipo de crente. A palavra de Deus é que causa a divisão na família. Aquele que não aceita a palavra vai se levantar contra o Filho de Deus. Mas não porque diz que é de Deus e anda causando escândalo dentro de casa. Aí todo mundo se levanta, é porque sou crente. Não, porque você é um escândalo, é uma vergonha. E ainda diz que é crente. Porque o Filho de Deus, ele não vai criar escândalo na família, não vai criar escândalo dentro da sua casa, não vai oprimir ninguém, não vai criar problema com ninguém da sua própria família. Porque a pessoa mais falsa do mundo é quando ela se dá com todo mundo na rua, mas ela não se dá com os de dentro de casa. Essa é a mais falsa que existe. Esse é o tipo de cliente mais falso que existe. Olha a obra, olha a obra, olha a obra dele dentro de casa. Prova. Aprovada ou reprovada? Reprovada. Então, de quem é a natureza dele? De Satanás. Tem como negar? Tem como se esconder? Tem como levar a camuflagem muito tempo? Não. O que a palavra diz? A obra de cada um se manifestará a cada dia, a obra de cada um se manifestará. Então, quando alguém disser, eu sou filho de Deus, observe a obra dela, ou dele. Se ele tiver a natureza do filho, a natureza de Deus, a obra dele vai dar frutos para Deus, e ele vai ser aprovado como filho de Deus. Mas se a obra dele der frutos para o diabo, a natureza dele é maligna. Ele não é filho de Deus. Ele anda com a Bíblia debaixo do braço. Ele diz que é, mas a natureza dele mostra os frutos dele. E ele não tem como se camuflar. Ele não tem como se esconder. Porque a obra dele segue ele aonde ele quer que vá. Aonde quer que ele vá. A natureza, a obra dele segue ele. Porque a natureza dele está nele, faz parte dele, anda com ele. É ele. É ele em si a natureza dele. E ele não pode esconder quem ele é. Só a palavra do Eterno. Só a palavra do Eterno é que transforma a natureza do ser humano. Porque a palavra diz que nós
Nós somos participantes da natureza de Deus, pela palavra de Deus. Então não tem condições alguma de alguém ser participante da natureza de Deus quando ele não tem entendimento da palavra de Deus, quando a mente dele não foi renovada, quando o entendimento dele não foi renovado pela palavra de Deus, o qual a palavra diz, nasceu de Deus. Não tem condição de ter a natureza de Deus se não teve um novo nascimento. Não tem condições. Mas o tempo que a pessoa viver, o tempo de vida que ela tiver na terra, é o tempo que ela tem para chegar a essa conclusão, essa realidade de ter a natureza transformada. A palavra diz que a palavra nos deu poder para nos tornar filhos de Deus. Então a palavra está aí. A palavra diz que a palavra está pertinho de nós, na nossa boca e no nosso coração. Está vendo? Do coração crê para a justiça. Com a boca, confessa. Confessa. Então, a palavra de Deus, como o processo é dentro, termina na boca. O Filho de Deus é conhecido. A palavra de Deus está na natureza dele, no entendimento dele, e transforma a vida dele, e liberta ele de ser um filho de Satanás, e transforma em um filho de Deus. Por isso que os frutos é para Deus, porque foi liberto da natureza morta de Satanás, e foi transportado pela palavra para a natureza boa do Filho de Deus. Por isso vai dar fruto para Deus. Mas se a natureza não for de Deus, nunca, jamais, jamais. Então quem estiver dormindo aí com a natureza maligna, ainda acorde enquanto é tempo. Porque depois que chegar do outro lado, lá é martelo e condenação. Lá não tem mais jeito. Chegou com a natureza de Satanás, vai ficar lá no inferno. Porque lá é o lugar dos filhos de Satanás. Mas, meu amado, muito obrigado por essa ministração. Muito obrigado por esse entendimento. Muito obrigado por essa palavra.